Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar, né, sobre os filmes que estão rolando aí na cidade do Rio de Janeiro, tá? E esse último fim de semana estreou uma coisa muito interessante, né, que já tinha rolado num festival de cinema italiano, né, que teve mais pro início do ano, tá? Aqui na cidade. E é o filme Ennio, sobre a trajetória de ninguém mais de ninguém menos do que Ennio Morricone, tá? Esse compositor importantíssimo, né? Essa figura ímpar, né, na história do cinema e na história da música, né? A gente pode, eu acho que sem nenhum exagero, dizer que ele é um dos grandes compositores do século XX, né? E ele rendeu o seu trabalho, né, para o cinema, né, no caso, né. A gente tem também o caso do John Williams, né, mas a impressão que dá é que mesmo com o John Williams tendo uma carreira muito prolífica, né, a gente vê que o Ennio Morricone, a impressão que deu é que ele teve uma carreira mais prolífica ainda, e ele era um cara que tinha, vamos dizer assim, uma inspiração, uma criatividade, onde ele poderia em poucos minutos, entendeu, tirar uma música assim dentro da maior facilidade, né? E o filme ele mostra essa trajetória. É um documentário de quase 3 horas, tá? Um documentário bem grande, bem à altura, né, do que o Ennio Morricone foi, tá? É um documentário que você vai ter vários depoimentos, vários músicos de várias personalidades na Itália, né, no caso, né, mas aí você também tem um Quincy Jones falando, você também tem um Clint Eastwood falando, você também tem um Quentin Tarantino falando, né, que foram os diretores que trabalharam com ele, né, e isso engrandece demais, né, o documentário, esses depoimentos, né? Mas o grande mote, o grande fio condutor, a gente vê o próprio Ennio Morricone falando sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre a sua produção musical, como ele trabalhava isso, né? Tem horas que ele usa muitos termos técnicos, né, associados à música, né? Coisas às vezes fica um pouco difícil de compreender, mas a música em sua essência, né, no caso, né, é uma coisa que todo mundo gosta, uma coisa que mexe muito com, como podemos dizer, a agressividade do ser humano, no bom sentido da palavra, é claro, tá? E a gente vai vendo, né, ele contando a sua trajetória de vida, a gente vai vendo, né, ele falando de suas composições, a gente vai recordando, né, dos filmes que ele musicou, que ele trabalhou, como ele fez o filme tal, a música do filme tal, como ele trabalhou outros filmes, né, como ele entrou nessa aventura do western, né, do Faroeste Spaghetti, né, como ele, da parceria dele com Sérgio Leone, né, a gente vê mais à frente, a gente vê também a participação dele em filmes como A Missão, Os Intocáveis, né, Cinema Paradiso, né, quer dizer, só coisa assim que na história do cinema a gente fica, né, abismado, né, de ver, né, de lembrar, né, e de quantas músicas, né, do Ennio Morricone fizeram parte da nossa vida, estão impressas na nossa memória afetiva de uma forma muito forte, né? Então, quer dizer, o filme ele é uma viagem assim, né, a várias coisas que a gente acumulou durante a nossa vida com relação ao nosso capital cultural, né, no caso, né? E o Ennio Morricone é uma delas aí, sendo trabalhada de uma forma bem aprofundada, né, no caso, né? Muito bacana ver isso, tá? E o interessante desse documentário também é a gente perceber, né, como a gente pode, né, ver, né, essas cenas desses filmes e o Ennio Morricone trabalhando, né, a música, né, das cenas dos filmes, né, como ele também tinha alguns embates com alguns diretores que queriam trocar as músicas deles, aquele negócio todo, blá, blá, blá. Mas ainda assim é muito bacana a gente ver nessa essa, vamos dizer assim, essa carreira dele, né, tão completa assim, né, a parte em que ele foi injustiçado no Oscar, né, que ele poderia ter ganho a trilha sonora da Missão, né, a música, né, para o filme A Missão em 86 não ganhou, né, e depois, né, ele acabou recebendo um Oscar pelo conjunto da obra, como se fosse praticamente um pedido de desculpas da academia. E alguns anos depois ele trabalhou em Oito Odiados do Quentin Tarantino e acabou ganhando o Oscar de melhor música também. Então ele acaba ganhando 2 Oscars aí, né? E
É muito interessante a gente perceber também que ele, né, quando começa, como ele é um cara que tinha realmente uma carreira erudita, né? Como ele tinha realmente uma carreira de compositor, coisa e tal, né? Quando ele começou a fazer música para cinema, ele começou a ser meio que perseguido, né, pelos pares dele, né? Da carreira musical, né, da carreira musical erudita, né, achando que ele estava meio que se prostituindo ao fazer música para cinema, ao fazer uma música mais comercial, né, no caso, né. Mas a sua obra foi tão poderosa, foi tão forte, foi tão emotiva, foi tão sensacional, entendeu, que ele conseguiu derrubar essa barreira, né, e ele acabou depois, inclusive, né, se livrando desse sentimento de culpa que ele tinha à medida que as pessoas foram cada vez mais, né, ficando maravilhadas, né, com a obra, né, com o talento dele, né? Então esse filme ele é uma viagem, cara, é uma viagem sensacional, narrada pelo próprio Ennio Morricone. É uma viagem que todo mundo que gosta de cinema e gosta de música tem que fazer, tá? É uma coisa que realmente está ligada. A gente vai se lembrar de muitas músicas que estão impressas lá no fundo do nosso cérebro, né, que vão aparecer novamente, né, com esse documentário. E é um programa imperdível, gente. Não tem como você não ver um filme desses, tá? E eu espero um dia que a gente consiga ter isso em mídia de DVD. Eu sei que a mídia de DVD já está meio decadente, coisa e tal, mas é o tipo da coisa que a gente tem que ter acesso para ver quando a gente quiser, tá? E o filme, não deixa de procurar esse filme, esse documentário chamado Ennio, tá certo, gente? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, e em outras oportunidades a gente vai conversando sobre outras estreias do cinema aí pela cidade do Rio, tá, gente? Tá bom, gente? Um abração, fui e até a próxima.